Manuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos propósitos divinos do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam o nosso modo de viver, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, ao reconhecimento do longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e, além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, buscar o que é pertencente a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória e viver. Graças a Deus. Oremos. Senhor Jesus, divino Mestre, que bom, Senhor,
estarmos aqui, amparados carinhosamente pelos irmãos cristófilos, por todos os nossos amigos espirituais, nossos espíritos guardiães, e nós encarnados e desencarnados, aqui estamos trazendo a nossa gratidão e trazendo a nossa dúvida, o nosso pedido, na certeza de que seremos ouvidos e atendidos. Bem sabemos que ninguém carregará a nossa cruz. Nós temos a certeza que estaremos sendo estimulados na força, na fé, na resignação para a continuação da nossa jornada. E que o tema de hoje, Senhor Jesus, que é cravo em nossos caminhos, possa ser bem diluído pela palavra amiga estudada do nosso irmão Vera, que certamente será enriquecida pela assistência dos teus mensageiros. De nossa parte, possamos tomar a melhor nota para seguirmos com mais firmeza e com mais confiança. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. E que esta reunião, como sempre, transcorra na tua santa paz. E que assim seja, e graças a Deus. E quando o indivíduo está tomado por esse tipo de emoção, ele é a
sai dessa pessoa está embaçado por esta visão de si mesmo. O egoísta, quando olha para o outro, não vê ninguém, porque o outro só é apenas o substrato da quantidade dele mesmo projetada no outro. E o outro só tem valor porque serve de anteparo para esta projeção. Não tem nenhum valor em si mesmo. Então o egoísta, ele tem um apego exagerado aos seus valores pessoais e nenhuma consideração pelos valores alheios. E quando a gente fala em valores pessoais, a gente sempre coloca debaixo da palavra valor aquilo que parece bom. Quem estudou matemática sabe que os números podem ser negativos, né? Então o valor não é apenas aquilo que é uma qualidade. Uma coisa pode ser muito valiosa porque tem muito de bom e pode ser extremamente valiosa e muito de negativo. Então o valor é o quanto existe de qualquer coisa em determinadas circunstâncias. E nesse sentido, quando a gente fala que o egoísta é aquele que vive no estado exagerado de consideração por seus próprios valores, nós não devemos entender aí que a palavra valor tem apenas a conotação de coisa boa e adequada. Aí a palavra valor significa aquilo tudo que está no indivíduo. Porque para cada um de nós, aquilo que temos em nós são nossos valores. Quer isto seja adequado para os demais ou não. Então, nessa condição, é apenas o seu interesse particular que conta. É apenas a sua vontade que conta. Obrigatoriamente, o indivíduo que está tomado pelo egoísmo, ele está afastado das leis de justiça e de amor. Porque você não pode refletir sobre a lei de justiça e de amor e ser, ao mesmo tempo, egoísta. Porque pelo amor você aprenderia a respeitar o outro. E pela justiça você aprenderia que o outro merece tanto quanto você. Então o egoísmo é esta situação. O indivíduo apegado aos seus próprios valores, ele é a referência de tudo e desta maneira ele contraria tudo e qualquer preceito de moral, não no sentido de moral vigente na sociedade, mas no sentido de moral, lei natural de conduta permeada pelo bem e pelo amor. E por que isto acontece? Aí agora a gente entra ali no subtítulo. Por que isto acontece? Eu vou ler para vocês o que tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos relacionado com o nosso tema de hoje. É o seguinte: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo. Porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se